Shalom! Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar dos mistérios do Aleph Bet e nós estamos entrando na letra Gimel, que é a terceira letra do nosso alfabeto, do alfabeto hebraico. O Gimel também é uma das 6 letras que podem ter o Dagesh acrescentado em seu meio. Qual é a sua fonética? O Gimel tem o mesmo som do nosso G, com ou sem o Dagesh. Então, se você vê ele com o Dagesh, não se preocupe, ele vai continuar tendo o som de G. Você pode ver nessa imagem que o Gimel se assemelha a um pé andando para a esquerda. O significado do Gimel é camelo, e sua arquitetura clássica se assemelha a um homem construído a partir de um Vav e um Yod. Observe na sua forma pictográfica que o Yod está apontando para o lado esquerdo, na direção em que o homem está andando. Vamos agora escrever a sua raiz. Nós temos a palavra Gamal, que é constituída por um Gimel, um Mem e um Lamed. O seu significado é lidar, dar ou desmamar. A palavra Gamul, que tem uma letra a mais da raiz que nós acabamos de ver, vocês podem ver que tem depois do Mem, a letra Vav, é a única diferença aí, né? A raiz tem 3 letras e essa palavra tem 4, então a única diferença é o Vav, certo? Então essa palavra, Gamul, ela significa recompensa, indicando que a natureza da doação pode levar à bênção ou ao julgamento de quem a dá. Sendo assim, recompensa ou punição. Em outras palavras, a doação não é o que mais importa, e sim a natureza dela. Mateus 5:23. Se, pois, tu trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai. Primeiramente se vê reconciliado com o teu irmão e depois, havendo vindo, apresenta a tua oferta. Então podemos ver em Mateus que mais importante que a oferta é reconciliar-se com o irmão, para que o seu coração, a sua natureza esteja pura. Os sábios ensinam que o Gimel simboliza um homem rico correndo atrás de um homem pobre, o Dalet, que é a próxima letra do alfabeto, para lhe dar caridade. A palavra Dalut, que é constituída de um Dalet, um Lamed e um Tav, significa empobrecido. Então nós temos aí que o Gimel está correndo atrás do Dalut, né, do Dalet, para lhe dar caridade. A primeira vez que o Gimel aparece no início de uma palavra na Torá é em Bereshit, Gênesis 1:16. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e também fez as estrelas. A palavra para grandes é a palavra Gadol, que é constituída de um Gimel, um Dalet e um Lamed. Podemos nos lembrar agora que Yeshua é chamado de Kohen HaGadol, ou sumo sacerdote, o sumo sacerdote, certo? Porque nós temos que lembrar sempre que Ra é o, então não é sumo sacerdote, é o sumo sacerdote. Então a primeira palavra em que o Gimel aparece pela primeira vez no início é a palavra Gadol, certo? Grande. O Gimel, Deus e Jesus. Levíticos 25:26. Se alguém não tiver resgatador, aqui a palavra para resgatador é Gaal, que é composta por um Gimel, um Aleph e um Lamed. Agora vamos dar mais uma olhada na raiz da palavra Gimel. Vocês podem ver novamente o Gimel, o Mem e o Lamed. Vocês podem notar que a única diferença entre essas duas palavras é a letra do meio. Na raiz, nós temos no coração, no meio da palavra, a letra Mem. E na palavra Gaal, que é resgatador, o Aleph. Então, quem é o nosso resgatador ou o nosso remidor? Deus.
Salmos 19:14. Senhor, rocha minha e redentor meu. Jesus é o nosso remidor, o nosso resgatador. Gamatria. A gamatria do Gimel é o número 3. Uma coisa muito importante é nós lembrarmos que o número 3 está sempre relacionado a Jesus e a sua ressurreição. Por exemplo, quando nós falamos sobre ele ser o nosso remidor anteriormente, nós citamos um dos motivos de ele ter tido que ressuscitar. Caso contrário, nós não teríamos um remidor e não poderíamos nos casar novamente, entrando em aliança com Deus. Então nós chegamos à conclusão. Agora nós vamos fazer aquilo que a gente está fazendo em todas as nossas aulas, que nós vamos juntar as letras do alfabeto que nós já vimos, certo? Então nós temos um Aleph, o Beit e o Gimel. Se nós viermos da direita para a esquerda, nós temos o caminho do homem que sai da tenda e parte para o mundo adquirindo riquezas e se afastando de Deus. Mas se nós olharmos da esquerda para a direita, tornando ao início, temos algo muito interessante. Vocês por acaso se lembram do buraco da agulha? Mateus 19:24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo através do orifício de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus, ou o reino de Deus. O buraco da agulha era uma passagem estreita em Israel, onde o camelo deveria passar sem nenhuma bagagem, de joelhos e empurrado, para enfim adentrar a cidade em determinados horários. Então, quando Jesus disse isso, ele quis dizer que a única possibilidade de um homem rico tornar a casa do Pai, ao Beit e ao Aleph, é se prostrando, se humilhando e deixando para trás toda e qualquer bagagem adquirida no mundo. Então nós podemos levar como exemplo a nossa própria vida. Quando a gente sai de casa, nós devemos sair cheios de Deus e mantermos o foco nele. Mas de forma geral, quando tornamos ao nosso lar, acabamos trazendo coisas ruins que devem ser deixadas de fora. Então lembre-se, o Gimel é uma letra que representa duas coisas: o homem rico e o homem que se humilha. Qual deles entrará no reino dos céus? Qual deles você tem sido? Hoje nós tivemos uma aula curta em relação às outras, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. O que nós temos sido? Porque ultimamente nós temos buscado muito as coisas materiais acima do reino de Deus. E é importante que nós busquemos o reino de Deus para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Mas, de um modo geral, não é isso que tem acontecido. Nós temos visto muitas pessoas trabalhando, buscando, mas deixando isso acima de Deus. E eu não digo que é errado trabalhar, claro que não, nós precisamos de sustento, certo? Mas, acima disso, nós temos que confiar que Deus é o nosso sustento. Então, se você não estiver trabalhando amanhã, você vai duvidar do seu Deus? Você vai pensar que o seu Deus vai te deixar na mão? Se você pensar dessa forma, então você não está dentro do Beit, dentro de Jesus verdadeiramente. Porque quando nós estamos em Jesus, quando nós temos Ele, quando nós entendemos quem Ele é, nós entendemos que se o passarinho lá fora tem a sua comida, por que nós não teríamos? Então é importantíssimo que nós foquemos nisso, na humilhação. Nós passamos pela Páscoa, certo? E foi um período que passou, e eu acredito que agora, depois de nós termos tido mais entendimento sobre as coisas, depois de nós adentrarmos e falarmos sobre a aliança, eu acho que agora nós temos que ter ainda mais certeza de que nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Senão, não adianta entrar debaixo da aliança, porque
se você não acredita, não crê que o seu Deus é contigo, então, complicado, né? Mas quando nós acreditamos, as coisas elas simplesmente aparecem. Às vezes a gente diz, eu não posso ficar parado, não posso ficar esperando, né, cair do céu. Realmente a gente não pode ficar esperando cair do céu. Mas quando a gente está em Deus e quando a gente faz as coisas naturalmente e a gente ora, a gente pede para Deus, conversa com Deus, crê nele, algumas coisas caem do céu. E não é por... não a gente ficar sentado num lugar e esperando, mas crê, porque isso é o mais importante, a gente crê no nosso Deus. Porque riquezas, as coisas que nós adquirimos aqui, nada disso nós vamos levar para a eternidade. É bom a gente ter um sustento muito bom, né? Um sustento bom, é bom nós termos dinheiro, é bom nós termos uma casa boa, um carro do ano, mas isso não é tudo. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos pensar em quem nós temos sido. Nós temos sido o homem rico que se afasta de Deus e que busca as coisas do mundo? Ou nós temos sido o homem que se humilha, que volta para dentro da tenda, volta para dentro do beit de Jesus para entrar no reino dos céus? Uma coisa também muito importante é que quando nós estamos em Deus, alguns dos nossos sonhos, Ele cumpre. Então, a gente não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, nós não precisamos ficar preocupados com as coisas que nós planejamos. Porque quando nós estamos com Deus, nós estamos em Deus, essas coisas simplesmente vêm. Às vezes, na maioria das vezes, não no tempo que nós desejamos, não no tempo que nós planejamos, mas elas vêm e elas vêm ainda melhores do que nós imaginamos. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Foi uma aula curta, mas uma aula para que vocês pensem em quem vocês têm sido. Em qual lado do Gimel? O homem que caminha para longe de Deus, o homem rico, ou o homem que se humilha na presença de Deus? Amém? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E semana que vem tem mais. Shalom.